Olá, muito boa tarde a todos. Que saudade de vermos e ouvirmos pessoalmente essa chamada, esse nosso contador ao vivo, né? Bom, mas sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Ibirapuera, a Ibira, Polo e BNU. Muito bom estarmos juntos, conectados novamente aqui. E hoje, nessa tarde, nesse final de tarde, vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus, juntamente com o pessoal da equipe de música da nossa Igreja Mãe, da IBNU. Então, juntos, vamos adorar, vamos celebrar. Vem, vamos adorar o nosso Deus. Release
Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então
Oi pessoal, olá a todos. Resiliência, resistência e referência. Uma reflexão em Filipenses 1, 27 a 30. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Como vocês estão, pessoal? Tudo bom? Vocês estão cansados da situação que a gente está vivendo? Olha, eu devo confessar que às vezes eu tenho me sentido cansado com tudo isso, né? É uma coisa que vai andando e vai andando, não tem perspectiva de terminar, a gente vai se sentindo às vezes exauridos. Eu li uma matéria essa semana que dizia que o momento pede da nossa parte resiliência. E aí, indo atrás de entender o que é resiliência, resiliência é uma palavra que se origina no latim, segundo eu verifiquei, e significa voltar atrás, se recolher. Mas ela é mais utilizada no contexto aí da engenharia de materiais, né? O pessoal usa essa palavra resiliência para falar da capacidade que determinado material tem de voltar ao seu estado original depois de sofrer um forte estresse ou pressão. Um exemplo que a gente pode dar é uma esponja, a tua esponja de cozinha aí que você usa para lavar a louça, aliás, lavando muita louça ultimamente, ficando em casa. Quando você pega a esponja e você aperta ela na mão e você solta, ela volta ao estado original dela. Isso é o que eles chamam de resiliência. E tem outros objetos ou materiais que têm essa mesma característica. Uma mola, por exemplo, né? Você comprime e quando você solta, ela retorna ao estado que ela estava antes. Tem elásticos que são assim, né? Você pega um elástico e puxa e ele retorna. E elástico, por exemplo, até com o tempo vai perdendo a resiliência, né? Depois de muito tempo ele não vai voltando mais tanto quanto ele era. Então, entendendo esse termo no que se refere a como funcionam certos objetos ou materiais, alguns psicólogos ou sociólogos, ou esses coaches aí de vida, não sei bem qual, pegaram o termo emprestado para falar de resiliência em relação a pessoas, ou a atitude ou a postura que pessoas têm, ou a capacidade que as pessoas têm de retornar a um estado supostamente de tranquilidade após passar por pressão ou estresse, né? Retornar ao seu estado original. Bom, li essa matéria e li também uma outra matéria que dizia que trabalhar a resiliência pode também não ser uma coisa muito boa a médio e longo prazo, pode trazer danos psicológicos, porque se a pessoa não sinceramente retorna ao seu estado original, mas sente aquela pressão pelo meio que ela vive, talvez na empresa, de sempre se mostrar resiliente, isso pode ser em si uma causa de estresse. Enfim, a pergunta que ficou para mim, tendo avaliado isso tudo, qual seria ou qual deve ser o estado original ao que nós seres humanos devemos retornar, ao que nós devemos voltar? Qual é esse estado? Porque as pessoas têm temperamentos diferentes, modos de pensar diferentes, modos de agir diferentes. O que seria resiliência numa situação como essa? Bom, a resposta obviamente depende de que lente você usa para enxergar a vida, depende da visão que você tem do que é o ser humano e do que é importante na vida. E aí tem uma coisa muito legal que a gente usa quando a gente vai estudar a Bíblia, que eu acho que pode ajudar na compreensão. Estudar a Bíblia ou estudar outros livros e escritos também é uma técnica, digamos assim, que as pessoas usam, uma ferramenta que funciona muito bem. Veja, a gente está há 8 semanas, salvo engano, no livro de Filipenses, 9 agora, né, contando com hoje, e Filipenses é um livro pequenininho, tem só 4 capítulos. Na minha Bíblia, por exemplo, Filipenses ocupa menos que 3 páginas e meia. Então, como é que a gente consegue ficar tantas semanas falando de um livro tão pequenininho? Bom, evidentemente a gente tem uma visão com um zoom bem grande em trechos específicos. A gente poderia chamar de uma visão microscópica, não é verdade? Mas aí tem um outro modo de ver, que é o modo de visão panorâmica. Você pode olhar para o texto bíblico, ou para a história da humanidade, ou para a sua história, ou para a história de um país de modo microscópico, avaliando só aquele momento que está acontecendo ali, ou fazendo uma avaliação mais ampla, olhando de uma maneira mais panorâmica. Essa visão panorâmica o pessoal entende muito como sendo a visão do pássaro, né? Talvez você que já viajou de avião, teve a oportunidade de olhar lá de cima e você vê toda a configuração da cidade, o desenho das ruas, ou se você passa por uma região que tem um rio, você consegue ver todo o trajeto do rio olhando lá de cima, talvez quilômetros e quilômetros de rio, você consegue identificar e desenhar, como se você estivesse olhando para um mapa lá de cima, né? Então, você vê o todo, mas você não vê detalhes, você não consegue enxergar um animal na floresta, ou de repente você não consegue enxergar uma pessoa andando nas ruas da cidade. Você vê o todo
mas não vê o detalhe. E aí você tem a visão da formiguinha, que é a visão mais microscópica, né? A visão mais com zoom, em que você vê muitos dos detalhes, porque você está ali próximo do chão, comparando com um avião, e você vê uma parte, aquela parte que você está, você vê muito bem, mas você não vê o entorno, você não vê o todo. Quem já andou por uma mata, no interior, ou por uma floresta, aí vai entender o que eu estou falando. Você pode estar no meio de uma mata, de uma capinagem com mato muito alto, e não saber onde é o fim daquela mata. Você pode estar, às vezes, a 10 metros de um trecho descampinado, de um trecho livre, e você não consegue enxergar. Então, meio que tanto faz se você está naqueles 10 metros da área livre, ou se você está 1 quilômetro para dentro. A tua visão acaba sendo prejudicada porque você não vê o todo, você vê apenas aquilo que está imediatamente à sua frente. Por isso que a gente tem incentivado a todos que leiam o livro de Filipenses como um todo. De repente, numa sentada só, leva menos que 15 minutos, eu te garanto, para você ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais panorâmica daquilo que o autor está falando, já que nas mensagens a gente vai falando de trechos específicos. Bom, então o que seria a resiliência usando dessa percepção do microscópio ou do panorâmico, né? Numa visão mais panorâmica daquilo que é a história da humanidade, a gente vai entender, olhando para o que a Bíblia nos ensina e nos relata, que resiliência, nesse sentido, voltar ao estado original, seria voltar ao próprio Éden, seria voltar ao momento da criação humana. Quando Deus cria o ser humano, ele cria Adão, ele cria Eva, os dois tinham plena comunhão, pleno contato com Deus. Eles andavam juntos pelo jardim, conversavam diariamente, se viam face a face. Então, essa comunhão total com Deus, essa conexão plena com Deus, esse era o nosso estado original como seres humanos. E para proposta do que a gente está discutindo hoje, eu quero sugerir que, quando a gente fala de resiliência, esse é o estado original ao qual nós deveríamos voltar. Daí até, curiosamente, surge esse conceito, né, do ser humano tentar se reconectar com Deus por conta própria, e aí a gente vai popularmente chamar isso de religião ou religiões diversas, né? O ser humano tentando fazer o esforço de se reconectar com Deus. Mas segura esse pensamento aí um pouquinho, segura essa ideia da resiliência nesse sentido que a gente está falando um pouquinho, que a gente vai voltar para isso daqui a pouco. No texto que a gente vai ver hoje, Filipenses 1, de 27 a 30, e aí porque são só 4 versículos, né? 27, 28, 29 e 30, você já sabe que a gente está com o zoom ligado, né? A gente não está olhando panorâmica, estamos olhando para um momento específico. Então, vamos aí ao texto, e eu peço que, se você puder, no momento que você está assistindo ou ouvindo isso, que você acompanhe a leitura com a gente. Vamos lá? Filipenses 1, do verso 27 ao 30, diz assim: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Então a gente vê que Paulo enfrentava certas dificuldades. A gente já sabe, tendo ouvido as reflexões anteriores, e se você não as ouviu, eu quero convidar você a buscar aí no YouTube ou no nosso podcast as mensagens anteriores da série Surpreendendo na Crise, para que você tenha esse contexto como um todo. Mas aqui, para facilitar a nossa compreensão, Paulo estava preso quando ele escreveu isso, já sabemos disso, e os filipenses estavam passando por dificuldades internas e dificuldades externas. Dificuldades internas, basicamente de desunião entre eles, de desentendimentos. Paulo chega até no capítulo 3 a citar duas pessoas nominalmente, Evódia e Sintique, dizendo que elas estavam ali em atrito umas com as outras, ou uma com a outra, e que elas deveriam se entender. Sabemos que isso é um fato. E havia também as oposições ou as dificuldades externas. Eles sofriam oposição social e oposição cultural àquilo que era a mensagem do Evangelho que eles estavam pregando. Então, eu queria sugerir a você, se você me permite, que você faça a leitura do livro de Filipenses. A leitura toda, é um livro pequenininho, numa única sentada. Lê do começo ao fim, garanto para você que não vai demorar mais que 15 minutos se você fazer essa leitura. Aí faça uma outra leitura de um único capítulo de Atos, Atos capítulo 16.
Betinho comentou sobre esse capítulo também numa reflexão anterior, mas basicamente em Atos 16 você vai ter o contexto do encontro de Paulo com Timóteo, que é o coautor dessa carta, da chegada deles e da pregação deles em Filipos, de como a igreja de Filipos foi formada ali, o nascimento de casa em casa, e principalmente da oposição que eles sofreram ao pregar em Filipos. E você vai ter uma outra noção que é muito legal também de compreender, para compreendermos esse texto, que é do conceito da importância da cidadania romana para aquelas pessoas que viviam ali em Filipos. Tem todo um acontecimento ali, uma discussão de Paulo com aquelas pessoas que o prenderam, com as autoridades, que envolvia a cidadania romana. Eu não vou, por questão de tempo, entrar muito em detalhe aqui, mas leia lá Livro de Filipenses e Atos capítulo 16. Se possível, até leia com a família, vai ser uma leitura super boa e você vai ter essa visão um pouco mais panorâmica do que acontece aqui na cidade de Filipos com a igreja que está ali. Bom, no verso 27, Paulo então fala: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça. O que significa isso? Bom, significa literalmente, não importa o que aconteça, seja qual for a circunstância, continuem vivendo de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. E eu quero frisar aqui, quando a gente ouve não importa o que aconteça, muitas vezes nosso pensamento vai imediatamente para um cenário de dificuldades, de durezas, de crises, como a gente está falando, cenários de guerra, de perseguições terríveis. Então nesse cenário Paulo fala, não importa o que aconteça, sim, mas muitas vezes, especialmente nós da igreja brasileira, que não passamos, graças a Deus, ainda por uma situação como essa, a gente não tem casos assim contundentes de igrejas sendo queimadas, de cristãos sendo atacados na rua, como passam muitos outros irmãos nossos em outras regiões do mundo. Então a gente não tem isso, a gente não tem extrema dureza no que se refere à pregação do evangelho ainda, graças a Deus. A gente tem um cenário mais suave. Então não importa o que aconteça, na dureza ou na suavidade, continuem exercendo a sua cidadania. Por que eu friso isso? Porque às vezes os tempos tranquilos, os tempos fáceis, fazem com que a gente abaixe a guarda também. E a gente fica mais tranquilo, sossegado, sem muita preocupação. Às vezes vem uma dureza, uma perseguição e a gente fica mais alerta. E aí, às vezes, o alerta serve, não importa o que aconteça, não só para os tempos difíceis, mas às vezes principalmente para os tempos de tranquilidade, nos quais a gente tende a baixar a guarda e relaxar um pouquinho. Bom, então isso. E aí ele fala, exerçam sua cidadania. Aí é muito interessante a gente observar que para o leitor original na cidade de Filipos, esse texto tinha um significado muito profundo. Filipos era uma cidade formada por basicamente cidadãos romanos, era uma colônia romana, então era como se fosse uma filial de Roma ali, embora geograficamente distante. E seus cidadãos nascidos ali eram considerados romanos de nascença. E muitos dos habitantes, a maioria talvez, dizem alguns dos comentaristas, eram compostos de soldados ou militares que haviam se aposentado ou estavam na reserva, vamos dizer assim, e viviam ali, se assentaram ali naquela região. Então eles eram cidadãos romanos e viviam com os direitos, os deveres e os privilégios de um cidadão romano. Agora você pode imaginar, no mundo daquela época em que o Império Romano dominava, você ser um cidadão romano tinha um valor de status e de privilégios legais até bastante grandes. Então ser um cidadão romano para eles era motivo de orgulho, era um sinal de status. Então os leitores originais, eles entendiam isso, que não importava o quão distante você estivesse de Roma, talvez você estivesse em Filipos, mas em uma colônia romana, mas de qualquer maneira você deveria agir como um cidadão romano, com as distinções de um cidadão de Roma. Então ele fala, exerça igualmente a sua cidadania celeste. Paulo dá essa sugestão a eles, que para eles, tendo essa conexão com Roma, fazia todo sentido. Exerçam sua cidadania. Eles tinham essa noção cívica de o que era a importância de pertencer ao Império Romano. Então Paulo fala, vocês pertencem a um outro império, a um outro reino muito maior, vivam com dignidade que corresponda a este reino ainda maior. É interessante que lá em Atos 16, que eu sugeri a leitura,
Tem um trecho que eu vou ler aqui, do verso 20 e 21, que relata um pouco isso, que explica um pouco essa situação, né? Traz um pouco de luz para essa questão. E diz assim o texto: e levando-os aos magistrados, ele está falando aqui de Paulo sendo preso, disseram, olha a acusação que fizeram contra ele: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, Filipos, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Então os romanos fazem uma acusação, eu deixo que vocês leiam o contexto depois lá, de que o comportamento de Paulo ali era, entre aspas, indigno da cidadania romana. Então eles tinham isso muito claro na cabeça deles quando eles leram esse trecho que Paulo fala de viver de modo digno da sua cidadania, mas digno do evangelho de Cristo. Muito bem, digna do Evangelho de Cristo. O que exatamente vem a ser isso? O que é isso, Evangelho? Lembra que eu falei da resiliência lá atrás, lá no começo? Então, vamos retomar aquele pensamento da volta ao estado original, né? de um elemento, de um material, de um objeto, mas como a gente fez aquela aplicação dos seres humanos, bem panorâmica, né? Da história da humanidade, que o nosso estado original era de conexão total e comunhão total com Deus. Então, basicamente, o Evangelho é isso. A palavra Evangelho, ela significa boas novas, boa notícia. Que boa notícia? Bom, Adão e Eva foram os primeiros humanos. Eles tinham total conexão, total ligação, total comunhão com Deus. Andavam com Deus no jardim, viam a Deus face a face. Aí eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram buscar autonomia em relação a Deus. Eles resolveram viver desconectados de Deus. Eles pensaram assim, poxa, a gente está andando com Deus, mas a gente pode ser mais a gente mesmo, né? A gente pode buscar nossa própria verdade, né? Que tal a gente fazer isso? Vamos buscar nossa própria verdade, nosso próprio sentimento, nossas próprias vaidades, nosso próprio modo de pensar. A gente quer ser a gente mesmo, a gente não quer mais ser conectado dessa maneira. Essa conexão é boa, mas pode ser que tenha algo melhor. Bom, fizeram isso, né? Não demorou muito para cair a ficha deles de que foi uma furada essa opção, essa decisão que eles tomaram de se desconectarem de Deus. Isso deu lugar a um monte de coisas, a um monte de consequências que a gente percebe claramente ainda hoje no nosso dia, no nosso mundo, né? Egoísmos, sede de domínio, sede de poder, pessoas querendo ter poder não só para si, mas principalmente sobre outras pessoas, né? Cada um quer ser não só o seu próprio Deus, o Deus da sua própria vida, mas manifesta aquele desejo da alma humana, aquele desejo ruim de ser senhor da vida dos outros, né? De subjugar as outras pessoas, quando não de um modo totalitarista, como alguns governos fazem, mas de um modo ainda que mais sutil, por questões sociais, econômicas e outras, de dominar sobre os outros. Então, a decisão de Adão e de Eva de se desconectarem com Deus, que eles acharam que podia ser uma boa ideia, resultou no que a gente vê hoje em termos de consequências que a gente vê na humanidade. Bom, só que aí, a essa altura, eles não tinham mais como voltar ao estado anterior. A gente comentou um pouco sobre a questão da religião, né, da busca do homem de se religar a Deus. E nenhuma religião, nenhum sistema religioso ou ideológico deu conta de nos retornar à conexão com Deus. Só que era um problema, essa desconexão, que o homem criou. E, portanto, um homem tinha que resolver, um ser humano tinha que resolver. Embora ele se achou incapaz de fazê-lo. Em todos esses sistemas, nada deu conta de criar essa reconexão. Bom, Deus, sendo amoroso, querendo Ele próprio a reconexão com o homem, afinal Ele criou o homem para ter essa conexão, para ter essa comunhão com Ele, o que Ele faz? Ele manda Jesus, o seu Filho, que é o próprio Deus. Jesus se fez homem e, na condição de homem, cumpre aquilo que era necessário para restabelecer a conexão com Deus. O Evangelho é isso. É a boa notícia de que Jesus, sendo Deus, se fez homem e conquistou aquilo que nenhuma religião foi capaz de conquistar, que é a reconexão do ser humano com Deus.
E aí, fazendo um trocadilho, né, com as palavras que a gente tem usado no nosso tema hoje, a gente pode falar que Jesus, ao vir se tornar humano e cumprir a obra que ele cumpriu, ele conquistou a resiliência cósmica para todo ser humano, né? Ele abriu a possibilidade de que todo ser humano retorne àquele que era o estado original do homem de comunhão com Deus. Olha o que diz lá em Romanos 5 a esse respeito. Acompanhe comigo a leitura. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E no 18 e 19 vai dizer assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Resiliência é isso, é acreditar no Evangelho. Adão nasceu de Deus, foi criado por Deus em perfeição e falhou. Jesus também nasceu direto de Deus, em estado original de perfeição, mas venceu, não falhou como Adão. Então, naquilo que o primeiro Adão falhou, o, entre aspas, segundo Adão, Jesus venceu. E essa é a boa notícia do Evangelho. E a pergunta que fica aqui é: o que você faz com essa verdade panorâmica da existência humana? Você entende que Jesus nos reconciliou, que ele tem essa capacidade, só ele, de nos reconectar com Deus? Fica aí para sua consideração esse pensamento. Bom, Paulo então pede aos filipenses que vivam de acordo com um padrão maior do que a do cidadão romano, que eles vivam como um cidadão dos céus, né? Como alguém que defende o Evangelho, reconectado com Deus e com os valores de Deus. É extraordinário isso, ele eleva muito o padrão daquilo que é ser um cidadão romano, que para os filipenses era considerado o máximo. Muito bem, continuando o texto, ele fala: não importa o que aconteça, bom, fique eu sabendo que vocês no finalzinho permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Bom, lutando unânimes, evidentemente tem a ver com unidade, tem a ver com estarem juntos, né? E é um clichê bem forte na sociedade nossa hoje, de que a união faz a força, de que juntos venceremos e por aí vai. Mas a gente sabia que naquela igreja, ali em Filipos, havia divergências. Tinha muitas diferenças de opiniões e de atitudes. E o que Paulo está pedindo aqui, agora entendendo a resiliência alcançada em Cristo, essa reconexão alcançada com o Deus Criador, que vocês tenham isso, essa reconexão, como algo superior, maior do que as divergências de vocês. Então, essa unidade em torno do Evangelho, dessa verdade de que Cristo conquistou por nós o retorno, a conexão com Deus, isso deveria sobrepor as diferenças que não desaparecem. Paulo não está dizendo assim: nunca mais vocês terão divergências ou opiniões diferentes. Vocês são pessoas diferentes e terão opiniões diferentes, mas procurem diminuir essas diferenças, colocando sobre todas elas a realidade do Evangelho, de que Jesus Cristo nos reconectou com Deus. Mas como assim a unidade? Então, meio que a resposta já está aí. E se a gente olhar para os versos anteriores que Paulo escreve, que a gente conversou a respeito em outras celebrações, Paulo diz o seguinte, que ele deveria... os filipenses deveriam olhar para os outros como superiores a si. Paulo resolveu essa questão, como eu falei na semana passada, tirando a si mesmo da equação. As vontades dele, os desejos dele, ele tira da equação para poder privilegiar aquilo que era o melhor para os filipenses. Então, ele fala que nós devemos olhar para o outro como superior a si, abrir mão de motivações pessoais, movidas por orgulho, movidas por vaidade, que levam às disputas. Então, num exemplo muito simples, o que leva duas pessoas a brigarem dentro de casa em tempos de isolamento? Bom, uma quer ver um programa A outra quer ver o programa B, que passam ao mesmo tempo. Então vai ter uma briga sobre o que assistir, vão brigar pelo controle remoto, né? Por assim dizer. Então fica claro nesse pequeno exemplo que o motivo da discussão está em duas vontades conflitantes.
Existe uma vaidade aqui, eu quero ver o que eu quero, e existe uma vaidade aqui, eu quero ver o que eu quero, e isso gera o conflito. E o que o Paulo está dizendo aos filipenses é, olha, abram mão daquilo que é a sua vaidade, daquilo que é a sua vontade, esvaziem-se daquilo que é a sua vontade em prol de algo maior, que é o Evangelho. É isso que ele está sugerindo aqui. E na verdade, o que Paulo está revelando, indo para o nosso segundo R, é que essa é a verdadeira resistência. Esse esvaziamento é a verdadeira resistência. Resistência contra as oposições que vêm de fora. O pastor Russell Shedd, num comentário que eu li dele a respeito desse texto, ele diz o seguinte: Paulo mandou esta carta à igreja em Filipos, porque a desunião tinha prejudicado sua defesa conjunta contra o inimigo comum. Então, à medida que a sociedade, a cultura ali da cidade de Filipos se opunha ao Evangelho, as pessoas estavam desbaratinadas ali, cada um indo atrás do seu próprio interesse e não conseguiam se unir em torno de uma defesa comum. Um exemplo que eu posso dar que eu acho que para quem gosta de futebol vocês vão lembrar, para quem não gosta talvez você lembre também, porque aconteceu durante a Copa do Mundo de 2002. Naquela época, fazendo a brincadeira dos R's, né? Naquela época o Brasil tinha na seleção os 4 R's, né? Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos e o Ronaldinho Gaúcho. E um time de craques, né? Então, o que acontece quando você tem muitos craques juntos, muitos egos juntos? Evidentemente, havia uma disputa ali, havia uma rixa para ver quem que ia brilhar mais naquele que era o maior palco do futebol mundial. Bom, diz aí as histórias de que Ronaldo e Rivaldo estavam brigados e um não queria favorecer ao outro, mesmo que prejudicasse o time, um não passava a bola para o outro, um não colocava o outro em posição de se dar bem, de ter projeção, de marcar um gol, ainda que ajudasse o time. E diz a história que o técnico Luiz Felipe Scolari colocou os dois no vestiário e falou: ó, assim não dá, vocês se resolvam aí, se vocês não se resolverem eu vou tirar os dois do time. E saiu, trancou a porta do vestiário e deixou os dois lá se entendendo, e eles tiveram que chegar no entendimento. E diz, se eu não me engano foi do Ronaldo que eu vi a entrevista falando assim, um olhou pro outro e falou assim, sobre o técnico, o velho é doido, ele vai cumprir o que ele falou. E resolveram ali então se entender, abriram mão do seu ego, abriram mão da sua rivalidade pessoal, que continua existindo, mas abriram mão dela em prol de defender a seleção. E aí o final da história todo mundo sabe, o Brasil foi campeão daquela Copa do Mundo. E o que o Paulo está falando para os filipenses é nada diferente disso. Vocês ficam com briguinhas internas, talvez brigando pelo modo que vai cantar, pela posição que vai sentar, ou tipo de slide vai usar, ou como vai ser esse trabalho aqui, ou como vai ser aquele, brigando por vaidades pequenas, né? Mas na minha denominação eu creio isso, na minha igreja eu creio aquilo, e que essas vaidades prejudicam a defesa maior do Evangelho. A gente pode fazer uma aplicação disso na igreja local, aplicar a Ibira, a gente pode fazer essa aplicação à igreja brasileira como um todo, e a gente sabe que a gente tem várias denominações, vários grupos de pensamentos distintos, e a gente já falou aqui, é claro que as diferenças existem, mas será que elas devem se sobrepor à verdade do Evangelho? A pergunta aí seria, se Paulo escrevesse para a igreja nossa de hoje no Brasil, será que ele concluiria que a gente vive de modo indigno da cidadania celeste? Algo para a gente pensar. Como encorajamento, eu creio que nós podemos e devemos estarmos juntos, né? Nos comprometermos a mudar isso no Brasil, na nossa cidade, de termos uma igreja mais unida. E talvez essa situação que a gente viva nos ajude a cooperar nessa direção, Deus queira assim. Para pelo menos parar o fogo amigo, né? Fogo amigo é uma expressão aí, também para quem não sabe, que é um termo militar, né? Que é quando uma pessoa é abatida pelo próprio companheiro de batalha, às vezes até sem querer, né? Ele tá atirando aqui e o companheiro cruza a linha de fogo e ele sofre fogo amigo. Mas aí é interessante falar dessa questão do termo militar, porque eram termos muito presentes e muito familiares à cultura dos filipenses. Então, olha o que diz o verso seguinte, o verso 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então, esse sem se deixar intimidar era um termo também que era usado no meio militar e que era compreendido muito bem pelos filipenses ao lerem.
A expressão, dizem os comentaristas, refere-se mais ou menos àquele movimento da cavalaria, quando tem os vários cavalos juntos e que os cavalos ficam inquietos, ficam excitáveis, né, que facilmente entram em pânico com o barulho de um tiro, de uma bomba e debandam. Então essa expressão significa isso. E ele fala, olha, não se deixem intimidar. Mantenham-se juntos, unidos como uma tropa. Não deixe que qualquer barulho externo, qualquer oposição os faça dispersar. É interessante que essa questão do medo, da perseguição, o sentimento de medo, muitas vezes ele vem em função de uma percepção de isolamento. Um dia desses aí, a gente está em casa, a gente estava assistindo alguns filmes e séries, e um deles que é muito famoso, né? Star Wars. E em determinada cena, naquele final, naquela luta épica, né? O inimigo fala assim, olha, você não tem chance de vencer porque você está sozinho, né? Você está isolado, não tem ninguém mais que venha te salvar, é melhor você ceder e desistir. E aí toda a conversa acontece em torno de, se você acha que você está sozinho, então você vai ceder. Mas mesmo que você olhe ao seu lado e não veja ninguém ombro a ombro com você, saiba que você não está sozinho, a resistência está chegando, a resistência está vindo, né? E aí, de fato, a resistência chega e salva o dia. Então, lembra da semana passada que a gente falou de Paulo, que diz que ia ficar com eles para estar ombro a ombro, né? Para estarem juntos. Então, nesse sentido de se sentir sozinho, né? Presta atenção no que Jesus diz em Mateus 28, nesse texto que eu vou sugerir que a gente leia juntos aqui. Então, Jesus aproximou-lhe deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E agora presta atenção nesse trecho, ele fala, e eu, o próprio Jesus, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, de forma alguma, eles estavam sozinhos, ou nós jamais estaremos sozinhos. O próprio Jesus garante que na nossa missão como igreja, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho ao mundo, de fazermos discípulos, que Ele estará conosco até o fim. Continuando no verso 28, no finalzinho fala assim, para eles, né, os que se opõem, isso é sinal de destruição, mas para vocês, sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Então, usando os termos aí do nosso tema, né, novamente, a resistência, ela se baseia na resiliência. Então, como assim? Esse sentimento, essa segurança para resistir à oposição, ela vai se basear sempre na certeza que você tem de ter se reconectado com Deus, na certeza que você tem de saber que o seu destino eterno está garantido em vitória com Deus. Então, isso lhe dá a segurança necessária para andar unido com aqueles que pensam igual e você avançar. Então, a pergunta para você aqui é de que lado você está? Você está com o primeiro Adão, aquele lá que falhou e se desconectou com Deus, ou do lado de Jesus, que a gente, para efeito do nosso exemplo, está chamando de segundo Adão, aquele que conseguiu reconquistar a conexão com Deus? De que lado você está? De ser autônomo de Deus, de ser desconectado, de viver sua própria vida, de achar que você se basta? Ou aquele que é obediente a Deus e em resiliência, né, retorna àquilo que é o estado original de conexão? Considera isso, pense bem e reconsidere o seu posicionamento se você achar que você não está num relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Paulo diz que crer em Cristo é a diferença entre a destruição e a salvação. Ele fala para vocês, igreja, é sinal de salvação. Para os que se opõem a essa realidade, a essa verdade do Evangelho, isso é sinal de destruição. Então considere bem, para que você esteja do lado certo da nossa história humana como um todo. 29. Pois a você foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio de sofrer por Ele. Como assim? Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso. Que tipo de encorajamento é esse, né? O pessoal fala assim, com amigos assim, quem precisa de inimigos, né? Mas aqui a gente já vai fechando e abrindo o caminho para o nosso ponto final, né? Para o nosso último R dos 3 R's que a gente está falando, que é a referência. É nesse ponto que o Evangelho, veja bem, é diferente de todo outro sistema de crença e todo outro sistema ideológico criado pelos homens.
Paulo está falando aqui que ele estava disposto a escolher o pior para si em favor dos filipenses. Mas veja agora o que ele diz nos versos seguintes, no verso 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Então ele fala que houve da parte dos filipenses o privilégio não só de crer, mas também de sofrer. E aí ele aponta para si como uma referência, dizendo que vocês estão passando agora pelo mesmo combate que eu, apóstolo Paulo, passei, e que agora vocês ouvem que eu ainda continuo a passar. É curioso porque, de novo, Atos 16, leiam lá, que você vai ter uma descrição bem detalhada do tipo de oposição que Paulo enfrentou e do tipo de durezas que ele passou. Mas em 1 Tessalonicenses nós temos um outro relato do que os filipenses viram, quando Paulo fala o mesmo combate que vocês me viram enfrentar. Então lá em 1 Tessalonicenses ele fala assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Olha o que ele fala. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então nesse texto, nesse trecho, ele fala que foi maltratado e insultado em Filipos. Ele fala da coragem que teve, mesmo assim, de anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Cabe aqui uma ressalva quando a gente fala de perseguição pelo Evangelho, né? Às vezes as pessoas, com uma certa ingenuidade, às vezes até achando que estão fazendo a coisa certa, saem brigando com todo mundo, saem demonstrando falta de amor, impondo legalismos aos outros, impondo falsos moralismos, até sendo intolerante com pessoas que pensam diferente, que ainda não tiveram essa reconexão com Deus, e aí sofrem oposição, às vezes sofrem algum tipo de reação, não pelo Evangelho em si, mas por causa da postura intolerante que elas têm. Se você não se reconectou com Deus, você não tem papel de andar comigo, não quero estar com você, ou seja lá qual for a reação. Se você tem tal comportamento, ou se você tem tal opção de ideologia ou de vida, então eu não quero parte com você, você está perdido, pecador, então você não pode andar comigo. Então às vezes essa reação extrema que algumas pessoas têm é na verdade o motivo da oposição que elas sofrem e não o Evangelho em si. O Evangelho precisa ser pregado em amor, em tolerância para com aquela pessoa que ainda não foi alcançada. O que Paulo fala aqui é que ele sofreu oposição pela pregação propriamente do Evangelho e não por comportamentos inconvenientes que ele tinha. Então, só um toque a esse respeito. Voltando então, Paulo, ele era a própria referência dos filipenses no que diz respeito ao sofrer pelo Evangelho, né? Eles tinham visto literalmente, como a gente viu lá em Tessalonicenses, os sofrimentos dele, inclusive passando por espancamentos e aprisionamento e tudo mais. Então Paulo não dava um conselho ou uma orientação que fosse da boca para fora. Ele passou por aquilo, ele experimentou aquela dificuldade. E aí, lá em 1 Coríntios 1:11, ele fala assim: tornem-se meus imitadores, apóstolo Paulo fala, como eu sou de Cristo. Então ele fala: olha, eu sou para vocês uma referência, como Cristo é uma referência para mim. Ao dizer isso, ele fala que ele era uma referência, mas ele nos dá também uma referência maior que ele mesmo, apóstolo Paulo. Então, para além do apóstolo Paulo, Cristo é a nossa maior referência de esvaziamento das nossas vontades, esvaziamento do nosso ego em favor do avanço do Evangelho. E a gente sabe que Paulo está construindo aqui um raciocínio que vai desembocar lá em Filipenses capítulo 2, quando ele fala de que Cristo, não sendo Deus, não se orgulhou de ser igual a Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tornando-se homem, tornando-se servo. Tem uma letra de uma música que fala muito comigo nesse quesito do grupo Logos, né, do Paulo César. E a música chama Espinhos, é uma música que eu considero muito bonita, de uma letra assim que foi inspirada, na minha opinião mesmo, por Deus. E fala assim: Senhor Jesus, a letra diz: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Então esse conceito de que se o próprio Cristo, sendo Deus,
se esvaziou e sofreu no meu lugar. Eu, como servo, eu não sou maior que o meu Senhor. Eu não posso ser maior que Ele e achar que eu posso ter mais privilégios que aquele que é o próprio Deus do universo. Então, em conclusão, para que a gente possa surpreender em meio à crise, a gente precisa de resiliência para voltar ao plano original do Criador, pelo único e vivo caminho, Jesus Cristo. A gente precisa de demonstrar resistência não pela luta, mas pela unidade no mesmo espírito, colocando de lado nosso ego, colocando de lado nossas vaidades, colocando de lado nossas preferências pessoais em favor uns dos outros, para que a gente possa anunciar a boa notícia sem medo de intimidação, né? A perseguição, sem medo de oposição. Precisamos de referências que Paulo se coloca como uma, mas principalmente, em última instância, a referência do próprio Jesus Cristo como o nosso modelo, aquele que se esvaziou para nos alcançar. Então, mesmo assim você pode falar, Paulo, mas como é que eu vou achar encorajamento nessas palavras, né? Ainda parece um pouco duro para mim. Então o apóstolo Paulo, ele tem essa resposta em Romanos 8, verso 18, depois no verso 37. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E no 37 do mesmo capítulo ele diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou mais do que vencedores. E aí, nas próprias palavras de Jesus, nossa referência maior, lá em João 16:33, ele fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, graças a Deus. Naquilo que Adão falhou, Jesus conquistou. E Ele é o nosso exemplo e a nossa referência. Então, depois da resiliência por Cristo voltando ao Criador, depois da resistência pela unidade, possível pelo esvaziamento, olhando para a referência maior que é Jesus Cristo, nós teremos uma recompensa gloriosa, teremos um futuro glorioso sendo transformados à semelhança de Jesus. Então, que Deus nos abençoe nessa tarefa difícil, mas digna e nobre, nessa missão que nós temos como igreja de avançar o Evangelho e o reino dele nesse mundo. Eu quero convidar você para nós encerrarmos com uma breve oração e peço que você ore comigo. Deus, nós pedimos que o Senhor venha a fazer em nós e através de nós aquilo que nós desejamos, mas muitas vezes somos incapazes de fazer. Como igreja, que a gente possa em toda e qualquer circunstância viver em unidade, para que vivendo em unidade o mundo possa saber que o Senhor enviou Jesus para nos salvar e nos recuperar a condição de conexão e de comunhão com o Senhor, Deus do universo. É o que nós pedimos, em nome dele, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Olá, muito boa tarde. Seguimos com a nossa celebração da Ibira, agora com os nossos avisos. E hoje começo pedindo ajuda. Nós precisamos de ajuda desde quando iniciamos as nossas celebrações online. Todo o nosso trabalho de multimídia, edição de vídeos, tem ficado por conta de 2 pessoas apenas, o Paulo e o Tarcísio. E nós queremos aqui pedir ajuda para você que tem disposição, disponibilidade, interesse talvez aí de aprender até como utilizar o software de edição de vídeo. Por favor, fale com o Paulo, fale com o Tarcísio, para que nós possamos fazer uma equipe e juntos podemos melhorar e aprimorar as nossas celebrações, para que mais pessoas conheçam a Jesus. Talvez você esteja pensando, nossa, Betinho, mas eu nunca mexi num software, não sei como fazer uma edição de vídeo. Pois bem, há 6 meses atrás o Paulo e o Tarcísio também não sabiam, então eles vão ter o enorme prazer de ensiná-lo ou ensiná-la, para que a gente possa realmente somar forças e melhorar as nossas celebrações, tá bom? Bom, esse é o primeiro. O segundo, as nossas contribuições seguem através da conta da IBNU. Os dados estão aparecendo aqui ao lado e você pode anotá-los aí. Não esqueça de colocar os 25 centavos ao final da sua doação, da sua oferta, e também de mandar um e-mail para o e-mail que está marcado aqui ao lado. E nesse sentido, ainda quero fazer 2 alertas. O primeiro, se porventura você precisa definir se você dá uma oferta da igreja ou paga a sua conta de luz, paga seu aluguel, sua prestação no banco, por favor,
arque com as suas dívidas, com as suas contas em primeiro lugar. A igreja, Deus a sustentará e tem outras pessoas que podem sustentá-la. Então, pague suas contas, não fique com o seu nome sujo. E em segundo, você que está com o seu salário garantido, tem conseguido manter as suas contas em dia, tem recebido certinho aí a sua remuneração, o nosso incentivo é para que você seja generoso, seja bondoso com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, em suas mãos. Dê uma oferta especial, abençoe mais pessoas, mais projetos do reino. E ainda nesse assunto, quero aí aproveitar a oportunidade para comunicar que a gente, a partir dessa semana, adotou o nosso primeiro missionário como Ibira, como igreja, e ele é um missionário talvez conhecido de alguns, o André, que isso através da nossa equipe de missões, e tem o trabalho ali no sul da Espanha, com a moeda desvalorizada, está necessitando de ajuda. Então nós como Ibira vamos apoiá-lo a partir de agora até o fim do ano. Fizemos um acordo com ele nesse sentido. E também tem mais 2 pessoas que estão em análise através aí da nossa equipe de missões, para que nos próximas semanas, dias, isso também seja efetivado. A Ibira não para, a gente quer ver o reino sendo expandido, a palavra de Jesus sendo expandida através dos nossos recursos também. Vamos caminhar aqui mais um pouco. O nosso terceiro aviso: se você perdeu alguma celebração, perdeu alguma conversa, alguma reflexão nossa, não deixe de assisti-la ou ouvi-la através dos nossos agregadores de podcasts e também aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreva aí e dê um like aí no nosso vídeo, nos ajude a propagar mais o Evangelho de Jesus Cristo. E por fim, essa semana a gente não tem PG e também não vai ter um encontro online, mas queremos incentivar aqui os nossos membros, os nossos frequentadores, participantes, o pessoal que nos acompanha aqui através das nossas celebrações online. Entre em contato um com o outro, faça uma ligação, faça uma chamada de vídeo, ou 2 ou 3, não deixe de ser gente que curte, gente que segue e compartilha Jesus. Boa semana, até semana que vem! Boa tarde, Bira. Estamos aqui nesse momento para fazer um momento de oração. Gostaria de pedir que você nesse momento reflita em tudo que você tem para agradecer, tudo que você tem para pedir. Embora Deus saiba de todas as coisas, a gente tem que insistir em levar para Ele e agradecer em todos os momentos. Gostaria de dizer a todos que estou com muitas saudades, vontade de abraçar, mas vai passar. Esse tempo vai passar e a gente vai tirar coisas muito boas. E que a gente possa filtrar as coisas boas que têm acontecido conosco. Porque nada acontece sem que Deus queira. Estamos passando por esse momento de confinamento, esse momento de distanciamento, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, gostaria de pedir nesse momento por todos os irmãos da nossa igreja, por aquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, Senhor, que a gente possa se voltar para Ti, para o Seu amor, Senhor Jesus. Nesse momento de pandemia, onde o distanciamento, o afastamento tem ocorrido, que nós possamos filtrar as coisas boas, Senhor Jesus, e que a gente possa utilizar esse momento em casa, para a nossa família, para o nosso bem, para estudar a palavra e para ouvir coisas que tragam edificação, para ver coisas que tragam edificação e para fazer coisas que façam bem para nós, Senhor Jesus. Senhor, são mais de 15 mil pessoas que já morreram no Brasil. Que o nosso coração não fique longe ou que entenda isso como um número, mas são famílias que estão sendo atingidas por esse vírus, Senhor Jesus. Gostaria de pedir por os irmãos da igreja que o Senhor tem preservado a saúde, tem preservado o trabalho, tem preservado a família, Senhor Jesus. Muito obrigada por isso. Gostaria de pedir pelos profissionais da saúde que estão à frente, pelos irmãos aqui na igreja, familiares que trabalham na saúde, que o Senhor cuide dessas pessoas que estão cuidando das outras, Senhor Jesus, e que eles continuem firmes, Senhor Jesus, nesse propósito. Gostaria de pedir também pelos nossos governantes, pelas decisões que estão sendo tomadas, Senhor Jesus, que a gente não se coloque do lado do outro, mas que a gente se coloque
frente do seu exército, Senhor Jesus, e pedindo e clamando, não esquecendo de pedir para que as decisões sejam para a sua honra e para a sua glória, Senhor Jesus. Que a gente não entre em discussões que não vão fazer diferença, mas que a gente entre em discussões que farão diferença na vida das pessoas. E essa discussão é o seu amor, Senhor Jesus. Que os governantes possam, Senhor Jesus, colocar o que realmente importa para a vida das pessoas, Senhor Jesus. Gostaria de pedir também pelas pessoas da nossa igreja que precisam de um pouco mais de cuidado nesse momento com a vida do Rafa, da Raquel, do Herbert, da Ana. O Senhor estar à frente ali, Senhor Jesus. Pedimos que não seja feita a nossa vontade, mas a sua vontade ali, Senhor Jesus. Peço também pela vida, pela saúde da mãe da Ivani, pela mãe da Li, pela vida do Daniel Bonifácio. Que o Senhor continue cuidando, esteja à frente, Senhor Jesus, para que os próximos passos ocorram e que Ele continue sendo essa bênção, essa vitória e essa pessoa muito especial, Ele e a Nicole, em nossas vidas, Senhor Jesus. Peço também pela vida da nossa igreja, que está aí à frente esse tempo todo, trabalhando, que a gente possa fazer diferença naquele bairro, Senhor Jesus. Que os próximos planos, que sejam de acordo com a sua vontade. Peço pela vida das crianças que estão em casa, dos familiares. Senhor, cuide das nossas crianças, cuide da vida do Betinho, da Flávia, cuide da nossa igreja. Gostaria de dizer aqui que a Ibira está à sua disposição no momento que você precisar. Caso você precise, tem os nossos canais, mandem mensagem que a gente entre em contato com você. Desejo a você e a sua família uma boa semana e estamos com muita saudade de todos. Boa semana a todos. Até mais.